Boa tarde, meus amores do sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, estou com saudades, tá? Olha só, hoje nós vamos estar estudando a correção das atividades do dia 25 e também nós vamos trabalhar um pouquinho da apostila, tá? Então, ó, resolução das atividades complementares. A primeira questão é para você, eu dei alguns números para vocês escrevê-los em ordem crescente e decrescente. Ordem crescente, nasci pequena e cresci. Então, é do menor para o maior. Ordem decrescente, é o contrário, do maior para o menor. Então, de modo que os números ficaram dessa forma aqui, tá bom? Segunda questão. Foi trabalhada as operações. Aqui estão a correção. Vou fazer algumas observações, ó. Quando um número tem vários zeros, é melhor que eu coloque ele embaixo. Eu posso dar um tapinha nos zeros, eles caem, aí eu multiplico 9 normalmente. Tá vendo? Ó, zero caiu tudo pra linha de baixo. Eu até marquei aqui. A divisão, subtração. A multiplicação com 3 algarismos. Quando eu vou multiplicar a unidade, faço normal. Quando eu for multiplicar a dezena, embaixo da unidade vou pôr um mais. Quando eu for multiplicar a centena, embaixo da unidade da dezena, 2 mais. Se tivesse unidade de milhar, nós colocaria para multiplicar, eu colocaria 3 zeros até o da centena, e assim sucessivamente. E aqui é só somar os resultados encontrados. Divisão, a divisão aqui também. Lembra que quando é um número, o divisor é um número maior que 10, eu falei para vocês fazerem um rascunho. Como é o 15, ó, eu fui fazendo um rascunho aqui para encontrar essa divisão, certo? Terceiro exercício. No Brasil, há aproximadamente 190.935.799 habitantes. Então, ó, primeiro, item A, colocar esse número na tabela. Segundo, colocar escrever as classes e quais. Então, tem 3 classes, cada 3 números é uma classe. Então, quais são? Unidade simples, milhar e milhões. Quantas ordens tem esse número? Cada numeral é uma ordem, então nós temos 9 ordens. Quais são elas? Unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhões. Como eu leio esse numeral, 190.935.799. Bom, valor relativo e absoluto. O relativo é de acordo com a posição que ele está. No caso aqui, ele é dezena de milhar. Se ele é dezena de milhar, ele vale 30 mil. O valor relativo dele é 30 mil. Eu posso também, para não me perder, colocar o 3, já que ele é dezena de milhar. Eu colocar o 3, e quantas casas tiverem depois é o tanto de zero que eu vou pôr. Ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui, para escrever o 30 mil, eu vou pôr o 3 com 4 zeros, tá? Que eu contei depois do 3 quantas casas tem. Certo? Ou saber que ele é 30 mil e escreveu 30 mil, certo? Valor absoluto é aquele valor que ele tem em qualquer lugar, né? Ele vai ser sempre o 3, independente da posição que ele esteja. Então, o valor absoluto é 3. Aqui nós estamos trabalhando o sistema romano e egípcio, tá? Os numerais indo-árabes são os nossos numerais, então transformamos em romanos e em egípcio. Na quinta questão, ele quer que a gente fale que ano que pertence o século. Então, século XV. Se é século XV, os anos vão terminar no 15, acompanhado de 2 zeros. Então, vai terminar em 1500. Como se inicia 100 anos antes, 1500 menos 100 vai dar 1400. Mas aí eu sempre vou pôr um 1 na unidade. Então, século XV vai de 1401 a 1500. Século XX. Vai terminar então em 20, acrescentado 2 zeros, então vai terminar em 2000. Como ele inicia 100 anos antes, 2000 menos 100 vai dar 1900. Como vai sempre 1 na unidade, né? Então o século 20 vai de 1901 a 2000, tudo bem? Potências. Nós temos aí que a base é 4, o expoente é 3. Então 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4, 64 é a potência. Calcule as potências. 5 elevado a 2, o 2 é o expoente. Manda o 5 se multiplicar por ele mesmo 2 vezes, então vai dar 25, desculpa. Aqui vai dar 343.
3 elevado a 1 vai dar 3, 13 ao quadrado, 169. Vou chamar a atenção aqui no E, ó. O 1 elevado a qualquer número vai dar ele mesmo. Por quê? Vai dar 1. Porque 1 vezes 1, 1 vezes 1, então sempre 1 elevado a qualquer número vai dar 1. 0 elevado a qualquer número também vai dar sempre 0, porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar sempre 0. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então 95 elevado a 0 vai ser 1. E a potência de 10, eu vou pôr o 1 e o tanto que tiver no expoente é o tanto de 0 que terá. No caso, como o expoente é 3, 3 zeros. Calcule as raízes. Raiz quadrada de 169, eu sempre vou pensar que número vezes ele mesmo que dá 169. Então, 13 vezes 13, 169, então é 13. Aqui tem uma continha para a gente resolver antes, ó. Raiz quadrada de 100 menos 36. Então, vai dar 100 menos 36, 64. Achei a raiz. Raiz quadrada de 81 menos 17. 81 menos 17, 64. Então, raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 900. Que número vezes ele mesmo que dá 900? Tem que ser ele vezes ele mesmo. É 30 vezes 30. Então, que dá 900. Então, raiz quadrada de 900 é 30. Raiz quadrada de 4 vezes 16. Resolvo dentro da raiz. 4 vezes 16, 64. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 dá 25. Raiz quadrada de 25, 5. Certo? Aí as propriedades que nós estudamos, ó. Quando eu tenho bases iguais e é uma multiplicação, conserva a base, somos expoentes. Então, vai ficar 4 elevado a 42. É uma multiplicação de bases iguais. Conserva a base, somos expoentes. Só que os expoentes, um é 2, o outro é 0, e aqui se não tem nada é 1. Então, 2 mais 0, 2 mais 1, 3. Então, 3 elevado a 3. No bases iguais é uma divisão. Conserva a base, subtrai os expoentes. 11 menos 2 ficou 9 elevado a 9. Bases iguais, conservo. É divisão de bases iguais, subtrai os expoentes. 33 menos 12 vai dar 21. 2 elevado a 21. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. 5 elevado a 6. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 10 vezes 2 vai dar 20. 6 elevado a 20. Efetue o cálculo, raiz quadrada de 144. Indique, ó. Raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Então, a raiz é 12, o radical é esse símbolo, o radicando é quem está dentro do radical, e o índice é quem não está aqui, que a gente já viu que a raiz quadrada só tem sentido a partir daqui sendo 2. Então, a raiz quadrada aí, no caso, de 144, o índice é 2. Até aqui, pessoal, a gente fez a correção das atividades do dia 25. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho da apostila. Peguem a apostila, por favor, abram na página 74. Módulo 3, elementos básicos da geometria. Plano, reta e ponto. E segmentos da reta. Nós vamos observar esse desenho que foi dado. Vocês já têm a noção do que é ponto, do que é reta, do que é plano. Ponto é quando eu penso alguma coisa assim, ó. Ponto, já fiz um ponto. Reta, alguma coisa retinha assim, ó. Certo? E plano é igual a tela do meu computador, igual a parede, é uma coisa plana. Um terreno plano, o plano do caderno, tá? Então, nós vamos olhando para o desenho, identificar o que é ponto, o que é reto, o que é plano. Então, ó, A, puxador das gavetas, ponto. B, armação de madeira da cama, reta. C, o tampo da reta, da mesa, plano. D, haste do abajur, reta. Pé do banquinho, ponto. Tapete, plano. Fio de mobile, reta ou segmento de reta. Encontro de duas paredes, ó. Duas paredes que encontra aqui no canto, ó. Reta. E prateleira, segmento de reta ou reta. Tudo bem, pessoal? Na página 75 é para vocês darem alguns exemplos sobre ponto, reta e plano. Que vocês queiram dar mesmo. Um ponto, uma reta, um plano. Certo? Ou mais de um exemplo também. Pessoal, tá bom? Na página 76, nós vamos trabalhar um pouquinho o que é a geometria. Então, nós vamos estudar a geometria, certo? A geometria, ela estuda as formas presentes na natureza, nos objetos ao nosso redor e nas construções que vemos nas cidades, por exemplo. Então, na verdade, a geometria, ela estuda
o que tem que a gente enxerga, a gente faz um estudo do que a gente observa, né? Então a geometria significa medidas da natureza, porque geo significa terra e metria medidas, então medidas da terra, veio daí esse nome. Por que isso aconteceu? Porque os egípcios, naquela época, né, dos egípcios, no início de tudo lá, nos anos antes de Cristo ainda, nos séculos antes de Cristo, o rio Nilo, ele chovia tanto e ele transbordava e cobria as plantações de água, né? Aí quando baixava essa água, quando o rio voltava ao normal, os escribas, que eram os estudiosos da época, dividiam novamente todas as terras que havia sido alagada. Daí surgiu o nome de geometria. Geo, que é medida, metria, terra, então medida da terra. Devido a isso, eles medirem as terras, certo? Então daí surgiu, os gregos também deram sua contribuição, né? Por intermédio de filósofo chamado Euclides, primeiro matemático a apresentar a geometria de forma bem organizada. A geometria euclidiana, ela recebeu esse nome devido ao Euclides de Alexandria, né? Porque ele foi considerado aí o pai da geometria. Então, ponto, reta, planos, são noções primitivas, ou seja, a gente já aceita, nós temos essa ideia na nossa mente de como é um ponto, uma reta e um plano, certo? São conceitos geométricos primitivos. Isso quer dizer que eles não possuem definição, porque a gente já tem esse pensamento formado. Então, um ponto, ele é admissional. Por quê? Porque ele não tem medida, ele não pode ser medido. Você pensa num ponto assim, ó, certo? Tá bom? Na página 76 ainda, ó, um exemplo que fica fácil de entender a ideia de ponto é fazer a marca com a ponta do lápis, igual eu dei a ideia aí pra vocês, tá? Então, ó, um ponto, ó, eu represento o ponto com letra maiúscula, o alfabeto com letra maiúscula, A, B, C, D, F, X, Y, tá? Toda figura geométrica é considerada um conjunto de pontos, tá bom? Na página agora 77. Quando 3 ou mais pontos pertencem a uma mesma reta, ó, por exemplo, o ponto A, o B, o C, eles estão numa mesma reta, nós dizemos que eles são colineares. O que quer dizer colineares? Mesma, lineares, linhas, então mesma linha. Então, se eles estão na mesma linha, igual aqui o A, B, C, estão sob a reta R, eles são chamados de colineares. E eu digo que o A pertence à reta R, o B pertence à reta R e o C pertence à reta R. Qual é o símbolo que tem o pertence? Pertence tem esse E aqui, ó. O símbolo de pertence na matemática é esse E. Então, ó, assim, como eu leio esse símbolo? Pertence, então, A pertence à reta R. B, que é esse ponto, pertence à reta R, ó, tá aqui em cima. E o C pertence à reta R. Sempre lembrando que ponto é com letra maiúscula. E reta, por sua vez, com letra minúscula, tá bom? Então, eles são colineares porque eles estão pertencentes à mesma reta. A reta é um conjunto, também um ente primitivo. Por quê? A gente já tem essa ideia formada. Por 2 pontos distintos passa uma única reta. Então, para eu formar uma reta, ó, eu faço, para ela ser única, eu faço 2 pontos. Se ela passar por uma única reta, então, ó, a reta é um elemento primitivo, por 2 pontos distintos passa-se uma única reta. Então, tracei aqui uma reta. Eu posso chamar essa reta de AB e colocar uma seta em cima e chamar ela de R também. Você sabia que por um único ponto passam infinitas retas e por 2 pontos distintos passa uma única reta? Isso é verdade, tá? Então, por um ponto pode passar infinitas retas, ó. E igual aqui, ó, por um ponto eu posso fazer a reta pro lado que eu quiser, ó, infinitas retas. Agora, se eu falar 2 pontos, essa é a única reta que passa por esses 2 pontos AB. Esse é um plano alfa, só para desenhar as retas, tá bom? Então, ó, a reta, para simbolizar uma reta, eu posso chamar ela de R, aqui, ó, de R, uma letra minúscula, ou eu posso pegar os 2 pontos que estão sobre ela, fazer AB e pôr uma setinha assim, ó. Então, eu posso representar a reta por essas 2 formas, tá? Bom, então nós vimos a reta. Agora nós vamos ver semi-reta. O que é uma semi-reta? É quase uma reta. A reta, ela é infinita pelos 2 lados. Uma semi-reta, ela tem começo, e as retas, vou voltar aqui, ó.
A reta, ela é infinita para os dois lados. Se você imagina uma reta, ela não tem fim para os dois lados, direita e esquerda, ela vai infinita, certo? E por isso que tem a seta aqui indicando, ó. Quando eu digo semi-reta, ela tem começo, ela não é infinita de um lado, ela tem começo, começa no ponto A. E ela é infinita para o outro lado. Por isso que ela é uma semi-reta. Ela tem começo, mas não tem fim. Ela pode ser AB infinita para o lado de B, e ela pode ser AB infinita para o lado de A, certo? Nesse caso, usamos a notação, ó. Para simbolizar essa daqui, ó, A para B, ó, eu vou colocar o A, B, tracinho vai infinito para B. Se for essa daqui, eu coloco que ela começou em B. Tá vendo que não tem na setinha o infinito pro lado do B? Por quê? Porque começou em B. E ela vai a setinha pro lado de A. Por quê? Porque ela foi infinita pro lado de A. Note que a semirreta AB é diferente da semirreta BA. Porque aqui, ó, a setinha tá infinita para B. É esse caso aqui. E aqui começa em B e tá indo infinita para A. Que é esse caso aqui. Certo? Temos ainda, gente, o segmento de reta, que significa um pedaço da reta. Imagina uma reta infinita. Aí eu vou lá e corto ela e pego um pedacinho e coloco aqui, ó. Eu cortei ela aqui e cortei aqui, ó. Comecei em A, comecei em B. Então esse é um pedaço da reta, é um segmento de reta. Eu começo em A e termino em A. Ela não é infinita para nenhum lado. Então esse é o segmento de reta, certo? Tudo bem, pessoal? Para representarmos um segmento de reta, como ela tem começo e ela tem fim, eu vou representar assim, ó, AB. Não tem seta nem para um lado e nem para o outro. Por quê? Porque ele é um segmento de reta, tem começo e tem fim. E o plano é a ideia que eu falei para vocês, ó. O plano, ele é que nem se fosse uma parede, ele fosse um chão, um plano do caderno, o plano a base aqui do computador, um terreno. Então, ó, o plano não tem fronteiras, ele é ilimitado em todas as direções. Quando consideramos apenas uma parte do plano, temos uma superfície plana. Para desenhar esse plano na matemática, a gente faz essa ideia aqui, ó. Um paralelogramo, desenho de um paralelogramo. E o plano ele é representado por letras gregas, alfa, beta, gama, qualquer letra grega. Só para representar, tá, gente? Não se apavore. Letras gregas é do alfabeto grego, ó. Alfa, beta, gama, certo? É só pra gente representar, tá? Aqui então é o alfa, certo? Ó, classificação dos segmentos de reta. Os segmentos, que é aquele que tem começo e tem fim, eles podem ser consecutivos. Bom, eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Porque meu espaço não tá dando. Quarta eu começo a partir dessa página aqui, da página 80, tá bom? Beijos, fica com Deus. Tchau.